Foram 6 anos de invisibilidade. 6 anos sendo a garota do pó. Aqui poliu a prata até brilhar como espelhos. Aqui esfregou pisos de mármore até os joelhos sangrarem. Aqui serviu vinho em taças de cristal para pessoas que nunca olharam para o meu rosto, apenas para verificar se eu havia derramado. 6 anos aprendendo que, para a nobreza, servas não eram pessoas. Éramos mobília, úteis quando funcionávamos, invisíveis quando não estávamos ativamente servindo. Mas a mobília tem vantagem que eles nunca consideraram. Mobília ouve tudo, e hoje eu usaria cada centavo das minhas economias miseráveis para ser vista. Nem que fosse apenas uma vez, nem que custasse meu emprego, minha segurança, tudo. Olhei para o vestido estendido na cama estreita do meu quarto no sótão. Vermelho, escandalosamente vermelho. Não o vermelho discreto de vinho envelhecido que as damas usavam, mas vermelho como sangue fresco, como rosas abertas, como pecado e fogo e tudo o que a corte sussurrava sobre com escândalo delicioso. Custou 3 meses de salário, comprado em loja de segunda mão, mas de qualidade que nenhuma serva deveria possuir. Seda verdadeira, não imitação. Decote que mostrava clavículas, cintura marcada, costas abertas. Um vestido para ser vista. Minhas mãos tremeram quando o tirei da cama. O tecido era tão diferente do algodão áspero do meu uniforme que quase doía tocar. Macio, fluido. Como água vermelha escorrendo pelos dedos. Não havia fada madrinha. Apenas eu. Meu espelho rachado. E determinação que cresceu durante 6 anos, observando mediocridade ser celebrada enquanto excelência era ignorada porque vinha das mãos erradas. Comecei com banho. Água fria porque sótão não tinha encanamento quente. Mas esfreguei até a pele brilhar. Usei sabonete de rosas que roubei. Sim, roubei. Da governanta-chefe. Se ela notou, nunca disse. Depois, o cabelo. Sempre preso em coque apertado, escondido sob touca branca. Soltei. Ondas cor-de-mel caíram sobre os ombros até a cintura. Não sabia que tinha tanto. Escovei até brilhar. Maquiagem. Não tinha muito. Apenas o que consegui juntar. Um batom vermelho velho que encontrei esquecido no quarto de hóspede. Carvão para os olhos. Beliscadas nas bochechas para a cor. Olhei no espelho. E quase não me reconheci. A serva tinha desaparecido. No lugar, uma mulher. Com fogo nos olhos e determinação na linha do maxilar. Vestiu o vestido. Ele deslizou como segunda pele. Abraçou curvas que o uniforme sempre esconderam. Transformou postura de serva submissa em porte quase real. Calcei os sapatos. Pretos simples, únicos que tinha além de botas de trabalho. Não eram dignos do vestido, mas teriam que servir. E finalmente, olhei para mim completa. Você é louca, Adeline, sussurrei para o reflexo. Completamente louca. Meu reflexo sorriu de volta. Loucura é viver mais 6 anos invisível. Lá embaixo, ouvi. Música, risos. O grande baile de inverno tinha começado. Evento do ano. Onde toda a nobreza lupina se reunia para ver e ser vista. Para a política disfarçada de valsa. Para alianças seladas com champanhe. E pelo convite que vi, quando o estava polindo na moldura dourada no hall principal, estava escrito: toda a alcateia está convidada a celebrar. Toda a alcateia. Tecnicamente, eu era alcateia. Ômega, sim. Serva, certamente. Mas nascida sob a lua. Sangue lupino correndo nas veias mesmo que nunca tivesse transformado. Então, tecnicamente, eu tinha convite. Respirei fundo. Soltei. Abri a porta do sótão. E desci. As escadas de serviço eram estreitas e escuras. Desci com cuidado, coração trovejando. A cada degrau, parte de mim gritava para voltar. Trocar de roupa, voltar ao seguro. Mas outra parte, a parte que tinha lido os livros que Magnus deixava abertos na biblioteca quando pensava que ninguém estava olhando, a parte que tinha ouvido as damas sussurrarem sobre como ele odiava a hipocrisia da corte, essa parte me empurrou para a frente. Cheguei ao hall de serviço. Outros servos corriam, carregando bandejas. Ninguém me viu. Ocupados demais. E então virei o canto. E entrei no hall principal. O palácio estava transformado. Luzes de 1000 velas. Flores de inverno em arranjos impossíveis.
E música. Uma orquestra completa tocando algo clássico e lindo. À frente, a grande escadaria dupla. Mármore branco com corrimão de ouro, onde convidados desciam para fazer entrada dramática no salão de baile, onde eu tinha esfregado cada degrau nesta manhã. Subi, pernas tremendo, mãos agarrando a saia de seda para não tropeçar. No topo, parei, respirei, ajeitei os ombros, ergui o queixo e entrei na luz. O efeito foi instantâneo. Conversas morreram como velas apagadas. Cabeças se viraram. Olhos se arregalaram. O vermelho do meu vestido cortou o mar de pastéis pálidos e pretos austeros como ferida aberta. Escândalo. Conseguia sentir o cheiro no ar. E então o vi. Rei Magnus. No pé da escadaria. Cercado por cortesãos que competiam por sua atenção. Ele usava preto, como sempre. Veludo e seda. Sem joias exceto o anel de sinete real. Cabelos escuros penteados para trás. Olhos azul gelo que normalmente pareciam geleiras. Mas agora estavam focados em mim. Ele franziu a testa. Confusão. Depois reconhecimento. Depois algo mais. Fascinação. A multidão se abriu entre nós. Caminho claro. Expectante. Magnus subiu. 3 degraus. 4. Até estarmos na mesma altura, ele alguns degraus abaixo. De perto, ele era ainda mais imponente. Ombros largos. Presença que preenchia espaço. Mas os olhos me viam. Realmente viam. Aonde você pensa que vai vestida assim, Adeline? Sua voz era baixa, perigosa, mas não com raiva, com curiosidade intensa. Ele sabia meu nome. O rei sabia meu nome. Engoli o choque, segurei o olhar dele. Ao baile, majestade. O convite dizia: toda a alcateia, sou alcateia. Murmúrios explodiram atrás dele, escandalizados, divertidos, furiosos. Magnus não desviou o olhar. Interessante interpretação de protocolo. Aprendi lendo, majestade. Os livros que vossa majestade deixa abertos na biblioteca. Deixei a informação pousar. Particularmente apreciei o tratado sobre equidade de castas do século XII. Seus olhos se arregalaram. Apenas fração. Mas vi. E então ele sorriu. Não sorriso educado de corte. Sorriso genuíno. Quase predatório. Você leu meus livros. Alguém precisava. Estavam juntando poeira. Ousadia me possuiu. E as ideias dentro eram revolucionárias demais para ficarem esquecidas. Revolucionárias. Ele testou a palavra. Depois estendeu o braço. Então venha, revolucionária. Vamos escandalizar a corte juntos. Meu coração parou. Olhei para o braço dele, coberto de veludo preto. Oferecido como o cavaleiro oferece à dama. Não a serva, a igual. Coloquei minha mão no braço dele e o salão explodiu. Descemos a escadaria juntos. Cada degrau era conquista. Cada olhar chocado dos nobres. Validação. Minha mão no braço de Magnus queimava, não de temperatura, mas de significado. Lá embaixo, na entrada do salão de baile, vi ela. Lady Cordelia. Vestida de azul gelo pálido, diamantes no pescoço, expressão de superioridade talhada no rosto perfeito. Quando nos viu, engasgou. Literalmente. Champanhe voltou para a taça. Seus olhos, azuis como gelo de verdade, estreitaram. Majestade, ela disse quando chegamos perto, ignorando-me completamente. Certamente há engano. O baile é apenas para toda a alcateia. Magnus interrompeu, voz cortês, mas com borda de aço. Li o convite. Eu mesmo o ditei. Mas a apropriação... Cordelia gesticulou para mim como se eu fosse mancha. De vestimenta acima de sua estação. É vermelho, Lady Cordelia. Não é ilegal. Não consegui me conter. A menos que haja lei suntuária que desconheço? Estudei os códigos quando limpava a biblioteca jurídica. Não encontrei restrições de cor por casta. Seus olhos finalmente me focaram. Ódio puro. Você não foi convidada. Toda-se alcateia. Repeti as palavras de Magnus. Sou o ômega, verdade. Mas sou Lupina. Nasci sob a lua cheia de agosto, há 23 anos. Meu registro de nascimento está nos arquivos que organizei mês passado. Tecnicamente, sou mais alcateia que Lady, já que sua família só obteve título há 3 gerações.
Comprado, se memória não falha. O silêncio que caiu foi delicioso. Cordélia ficou roxa. Você... como ousa? Com fatos. Sorri docemente. Aprendi que fatos são difíceis de contestar, especialmente quando estão escritos em registros que passei anos catalogando. Magnus tossiu. Não estava certo, mas soou suspeitamente como riso abafado. Vejo que minha biblioteca foi útil. Extremamente educativa, Majestade. Ele me guiou para longe de Cordélia antes que ela pudesse se recuperar. Atravessamos o salão. Multidão se abrindo como o mar. Sussurros nos seguiam como o wake. Você memorizou os registros? Magnus perguntou baixo. Tinha tempo. Entre polir e esfregar, sobram horas vazias. Ler era melhor que contar rachaduras no teto. E você escolheu registros de linhagem? E tratados de filosofia política? E código legal? E... Olhei para ele. Os diários da rainha Elara. Sua mãe tinha ideias fascinantes sobre governança. Ele parou. Virou-se completamente para mim. Você leu os diários da minha mãe? Encontrei-os na ala esquecida, empoeirando. Pareceu crime deixá-los assim. Hesitei. Peço desculpas se invadi privacidade. Não. Sua voz era espessa. Ninguém os leu. Ninguém se importou. Eu tentei uma vez, mas... Ele parou. Doía demais. Ela sonhava com uma escola universal. Educação para todos, não apenas nobres. Acreditava que talento nascia em todas as castas. Você a teria impressionado. Ele sorriu. Pequeno, mas real. Venha, vamos escandalizar mais. O jantar foi... surrealista. Magnus me sentou à mesa principal. Não na ponta. Não em lugar secundário. Mas a 3 cadeiras dele. Posição de honra normalmente reservada para duques ou embaixadores. O Beta Kian, chefe da guarda real, estava ao meu lado. Homem de 40 anos, cabelos grisalhos, cicatriz atravessando a sobrancelha. Ele me olhou com curiosidade, não desprezo. Você é a menina que reorganizou o arsenal de documentos? Ele perguntou. Sim, senhor. Estava caótico. Sistema anterior não fazia sentido logístico. Concordo plenamente. Procurei requisição de 3 anos atrás por semanas. Você a encontrou em 20 minutos. Sistema alfabético simples por tipo de arma e data. Básico, na verdade. Básico, ele repetiu. Mas ninguém mais pensou nisso em 50 anos. Ele ergueu a taça de vinho para mim. Ao pensamento básico aplicado corretamente. Brinquei de volta, coração aquecendo. Respeito. De verdade. A comida foi servida. 6 talheres. Eu sabia cada um. Anos polindo, observando. Garfo de peixe. Faca de manteiga. Colher de sopa. Usei-os perfeitamente. Através da mesa, vi Cordélia observando como falcão. Esperando o erro. Alguma prova de que eu não pertencia. Decepcionei-a. Senhorita Adeline, Beta Kian disse entre pratos. Ouvi que lê extensivamente. Qual tema prefere? História militar, respondi honestamente. As campanhas do rei Aldrich III eram particularmente brilhantes. Uso de terreno e timing. Poesia, realmente. Você estudou Aldrich III? Um lorde do outro lado da mesa interveio, surpreso. É leitura técnica. É fascinante. Especialmente a batalha de Twin Rivers. Ele usou a enchente sazonal como arma. Sacrificou terreno alto para atrair inimigo para a várzea. Então rompeu os diques rio acima. Inimigo se afogou sem Magnus perder um soldado. Aldrich. Magnus corrigiu automaticamente do outro lado da mesa. Foi meu trisavô. Perdão, majestade. Aldrich. Sorri levemente. Ponto permanece. Genialidade tática. Você leu Tratados de Guerra nas Planícies? Magnus perguntou interessado. 3 vezes. Também Memórias de General Reis e Estratagemas de Cerco Modernos. Por quê? Não foi acusação. Genuína curiosidade. Porque guerras decidem quem governa e governantes decidem quem come. Pareceu importante entender como o poder muda de mãos. Olhei diretamente para ele. Especialmente se alguém quiser mudar quem detém o poder. Silêncio caiu na seção da mesa. Palavras muito próximas de sedição. Ou revolução. Magnus me segurou o olhar. Perigoso pensar assim. É mais perigoso não pensar. Ele sorriu. Lento. Admirado.
Dança comigo depois do jantar? Se Majestade ordena. Não ordeno. Peço. E a diferença naquelas palavras importava. Imensamente. Então aceito. O salão de baile era espetacular. Candelabros de cristal refletindo luz de 1000 velas. Piso de mármore polido até brilhar como espelho. Orquestra tocando valsa complexa. Magnus me guiou até o centro. Colocou a mão na minha cintura. A outra segurou minha mão. A proximidade era intensa. Conseguia sentir o calor dele através do veludo, da seda. Começamos a dançar. Ele guiava perfeitamente. Eu seguia. Anos observando haviam me ensinado os passos básicos. Mas ele ajustava, me conduzindo através de movimentos mais complexos. Você dança bem, ele observou. Pratiquei, sozinha, no sótão. Admissão estranha. Usando o livro da biblioteca sobre dança de salão. Posições de pés eram diagramadas. Você aprendeu a dançar de livro? Aprendi tudo de livros. Não tinha professores. Ele me girou, movimento fluido. Mais eficiente que a maioria dos tutores caros da corte. Dançamos em silêncio por um momento. Depois, baixo, ele falou. Eu via você. Meu coração pulou. Majestade? Na biblioteca. Polindo as prateleiras, mas sempre com o livro aberto nas mãos, lendo enquanto trabalhava. Seus olhos azul gelo encontraram os meus. Pensei que imaginava. Que serva não leria Kant ou Locke? Li ambos. Prefiro Locke. Kant é verboso demais para esconder ideias relativamente simples. Ele riu. Verdadeiro. Concordo completamente. Rousseau? Ingênuo sobre natureza humana, mas correto sobre contrato social. Maquiavel? Realista demais para ser moral, mas útil para entender como o poder realmente funciona, não como deveríamos fingir que funciona. Giramos novamente, mais rápido. A música acelerou. Você é, ele disse, voz baixa e intensa. A única pessoa neste salão que pode discutir filosofia política sem repetir o que professor lhe disse pensar. Porque aprendi sozinha, sem viés, apenas textos e cérebro. E experiência. Ele me puxou levemente mais perto. Você viveu invisível, observou o poder de baixo. Perspectiva que nenhum nobre tem. Perspectiva que nenhum nobre quer. Corrigi. É desconfortável reconhecer que o sistema é injusto quando você se beneficia. Eu reconheço. E o que faz sobre isso? Desafio na minha voz. Até agora, nada. Porque sou covarde. Admissão crua. Porque mudar o sistema significa lutar contra todos que sustentam meu trono. E se sua mãe estivesse viva? Dor cruzou o rosto dele. Ela lutaria, mesmo sozinha. Então não é covardia, é solidão. Apertei a mão dele. Difícil ser revolucionário sem aliados. Você seria aliada? A pergunta pairou. Enorme. Seria, respondi. Se acreditasse que é sério. Não apenas palavras bonitas para impressionar serva de vestido vermelho. Ele parou de dançar. Ali, no meio do salão, com todos observando. Não é para impressionar, é esperança. Primeira em anos, porque você existe, porque você é tudo que minha mãe acreditava ser possível. Talento, intelecto, coragem, nascendo onde nobres dizem que não pode existir. Sou apenas uma pessoa que leu muito. Você é a prova viva de que o sistema está errado. Ele tocou meu rosto. Gesto pequeno. Íntimo. E ver você descer aquela escada de vermelho foi como ver a revolução ganhar forma. Revolução de vestido de festa? Tentei leveza. Revoluções começam com símbolos, bandeiras, cores, atos de desafio. Seus olhos brilhavam. Você foi todos os três. A música terminou, mas não nos movemos. Magnus, usei o nome dele sem título. Primeira vez. O que você quer? Verdade. Mundo onde você não precisa de vestido vermelho para ser vista. Onde talento importa mais que sangue. Onde... Ele pausou. Onde posso governar com parceira que desafia, não apenas obedece? Está oferecendo parceria? Estou oferecendo tudo o que posso. Se você for corajosa o suficiente para aceitar. Abri a boca para responder. E então, as portas do salão se escancararam. A governanta-chefe entrou, rosto severo, postura rígida. Atrás dela, 3 guardas. Ela caminhou direto até nós. Curvou-se para Magnus.
Majestade, peço desculpas pela intrusão, mas há uma questão disciplinar urgente. Seus olhos foram para mim, frios, triunfantes. A serva Adeline roubou o vestido da propriedade real e deve ser punida imediatamente. O mundo congelou. A acusação pairou no ar como veneno. Todos os olhos estavam em mim. O salão, que momentos atrás vibrava com música e conversas, estava em silêncio mortal. Governanta-chefe, senhora Blackwood, mantinha o queixo erguido, postura de quem acredita ter vencido. Atrás dela, Cordélia observava com um sorriso pequeno e venenoso. Roubo é acusação grave, Magnus disse, voz perigosamente calma. Tem prova, senhora Blackwood? O vestido, majestade. Pura seda vermelha. Trabalho de costureira cara. Impossível para a serva pagar. Deve ter sido roubado das doações que famílias nobres fazem à casa real. Interessante teoria. Mantive voz firme apesar do coração trovejando. Baseada em quê? Suposição de que serva não pode ter economias? Economias? Ela riu sem humor. Seu salário é de 12 moedas de prata por mês. Esse vestido vale no mínimo 50 moedas de ouro. Na verdade, corrigi, vale 32 moedas de prata. Comprei na costureira Vale, na Rua dos Comerciantes. Segunda mão. Tinha uma pequena queimadura na bainha que remendei. Olhei diretamente para ela. Tenho recibo, no meu quarto, com data, descrição e assinatura da proprietária. O rosto dela ficou rígido. Impossível. Quer que busque? Levo 5 minutos. Dei um passo à frente. Ou prefere retirar a acusação infundada agora e evitar a humilhação de ser provada mentirosa diante da corte? Você não fala assim comigo. Falo quando me acusa falsamente de crime. Minha voz subiu, projetando para o salão inteiro. Trabalhei 6 anos neste palácio, sem falta, sem reclamação. Economizei cada moeda. Não comi carne por meses para guardar dinheiro. Vesti o mesmo uniforme remendado até ficar transparente. Tudo para poder, uma vez, apenas uma vez, comprar algo bonito. Silêncio. Diferente agora. Alguns rostos mostravam algo. Desconforto. Talvez até vergonha. E você? Continuei, focando em Blackwood. Me acusa de roubo não porque tem prova, mas porque não consegue acreditar que alguém da minha posição possa ter ambição, possa economizar, possa querer algo além de sobrevivência. O recibo pode ser falsificado. Cordélia interveio, voz doce mas venenosa. Pode. Virei para ela. Então vamos à costureira Vale agora. Acordemos a proprietária. Ela me conhece. Atendia pessoalmente. 3 meses atrás, numa terça-feira de tarde. Ela estava com neta doente. Conversamos sobre remédios caseiros enquanto provei o vestido. Isto é ridículo, Cordélia disse. Majestade, independente de roubo, o comportamento dela é inaceitável. Serva não aparece em baile real sem permissão específica. O convite disse toda a alcateia. Magnus repetiu, voz fria. Figura de linguagem. Claramente não incluía. Ela gesticulou para mim. Pessoal de limpeza. Claramente? Magnus ergueu a sobrancelha. Onde estava escrito exceto servos? Por que reli o convite? Não vi cláusula de exclusão. É um protocolo implícito. Protocolos implícitos, Magnus disse devagar. São ferramentas de exclusão. Se queria excluir, deveria ter escrito explicitamente. Ele olhou ao redor do salão. Quantos aqui assumiram que toda a alcateia tinha asterisco invisível? Silêncio culpado. Exatamente. Magnus se virou para mim. Adeline, vá buscar o recibo. Quero essa questão resolvida. Curvei-me. Sim, majestade. Atravessei o salão, cada passo sentido. Subi a escadaria. De volta ao sótão. Peguei o recibo da pequena caixa de lata onde guardava meus pertences preciosos. Papel amarelado. Tinta desbotada. Mais legível. Vestido de seda vermelha. Usado. Remendo necessário na bainha. 32 moedas de prata. Adeline Thorne. Assinado. M. Val, proprietária. Voltei. Mais rápido agora. De volta ao salão. Magnus ainda estava onde deixei. Blackwood parecia menos confiante. Cordélia, furiosa. Entreguei o recibo a Magnus. Conforme solicitado, majestade. Ele leu. Passou para Beta Kian.
Verificação? Kian examinou. A assinatura parece genuína. Conheço Madame Vale. Este é o selo dela. Ele olhou para Blackwood. A acusação parece precipitada. Então, Magnus disse, voz cortante como gelo. Não apenas você acusou o membro da minha casa falsamente, Sra. Blackwood, mas fez em público, humilhando-a sem sequer verificar fatos básicos. Majestade, eu apenas... Silêncio. Uma palavra, mas carregada com voz de alfa. Comando inegável. Você será mais cuidadosa no futuro, entendido? Sim, Majestade. Ela se curvou, rígida de humilhação. Pode se retirar. Blackwood saiu. Rápido. Guardas atrás. Cordelia permaneceu. Majestade, mesmo que o vestido seja legítimo, o comportamento... Lady Cordelia. Magnus interrompeu, cansaço tingindo sua voz. Você não tem jurisdição sobre meu pessoal, nem autoridade para questionar quem eu convido ou danço. Está entendido? Ela ficou rígida. Perfeitamente, Majestade. Curvou-se, fria, com sua permissão concedida. Ela saiu, costas retas, mas derrotada nas linhas dos ombros. O salão explodiu em conversas sussurradas. Magnus ofereceu o braço novamente. Vamos tomar ar. Palco por demais cheio de abutres. Seguimos para o terraço. O ar frio da noite bateu no meu rosto, bem-vindo após o calor sufocante do salão. Magnus se apoiou no parapeito de pedra, olhando para os jardins cobertos de neve. Desculpe. Por isso. Por elas. Não é sua culpa. É minha corte. Minha responsabilidade. Ele se virou. Você foi magnífica. A forma como desmontou a acusação... Fatos são armas poderosas. E você os usa como espadachim. Admiração clara em sua voz. Mas, Adeline, preciso te avisar. Isso não vai parar. Cordelia e seus aliados vão tornar sua vida impossível. Inventarão razões. Criarão problemas. Eu sei. E mesmo assim desceu de vermelho. Porque viver invisível era impossível também. Pelo menos assim, se vou sofrer, será por escolha, não por submissão. Ele ficou quieto. Depois, venha trabalhar comigo, diretamente. Pisquei. Majestade? Preciso de alguém inteligente. Alguém que lê tratados de filosofia e memoriza registros de linhagem. Alguém que não tem medo de abutres como Cordelia. Seus olhos brilhavam. Preciso de você. Como o quê? Ainda sou serva? Como consultora pessoal, pesquisadora, arquivista. O título importa menos que a função. Ele se aproximou. Ajude-me a entender meu próprio reino. Ajude-me a encontrar formas de mudá-lo. Use essa mente afiada para algo além de polir prata. Isso vai causar um escândalo maior que o vestido. Ótimo. Escândalo significa que estamos incomodando as pessoas certas. Ri. Não consegui evitar. Você é louco. Ou finalmente são. Pela primeira vez. Ele pegou minha mão. Diga sim, Adeline. Seja minha parceira nisso. Não romanticamente, ainda não. Isso seria político demais, mas intelectualmente. Me ajude a governar com consciência ao invés de tradição cega. Olhei para o rosto dele. Esperança. Vulnerabilidade. E algo mais. Propósito. Sim, disse. Mas com condições. Quais? Acesso total aos arquivos reais, incluindo os que estão trancados. Se vou pesquisar, preciso de informação completa. Concedido. E liberdade para questionar. Para desafiar. Não quero ser marionete que diz o que você quer ouvir. É exatamente por isso que te quero. E proteção. Não para mim, mas para servos que vão sofrer retaliação por minha promoção. Cordelia vai descontar em alguém. Ele pausou. Depois assentiu. Farei proclamação. Qualquer retaliação contra pessoal por associação com você resultará em demissão imediata, sem apelação. Então sim, aceito. Ele sorriu. Enorme. Genuíno. Começamos amanhã. Venha ao meu escritório após café da manhã. Tenho algo para mostrar. Amanhã chegou rápido demais. Dormi mal. Mente acelerada com tudo que mudou em 12 horas. Vesti meu uniforme de serva. Já não cabia direito na minha nova realidade, mas era tudo o que tinha. Desci para o escritório real.
Guardas na porta me conheciam de anos limpando, mas agora olhavam diferente, não com desprezo, com cautela. Respeito nascente. Bateram. Anunciaram. Abriram. O escritório de Magnus era enorme. Paredes cobertas de livros. Mesa de carvalho escuro coberta de mapas e documentos. E janelas enormes com vista para as montanhas. Magnus estava de pé perto de uma estante específica. Ele usava trajes informais. Camisa de linho branca, calças escuras, sem casaco. Cabelos ligeiramente bagunçados como se tivesse passado as mãos. Humano. Real. Adeline. Bom, fecha a porta. Fiz. Aproximei-me. Ele puxou o volume de uma prateleira. Não livro impresso. Diário. Encadernação de couro gasto. Isto, ele disse com a voz suave, pertenceu à minha mãe, Rainha Elara. Você mencionou que leu. Alguns volumes, na ala esquecida. Havia 12. Você leu quantos? 7. Antes de serem movidos. Eu os movi, depois que você mencionou. Ele abriu o volume. Páginas amareladas. Caligrafia elegante. Não conseguia lê-los, mas saber que você leu fez parecer menos doloroso. Ela era visionária. Era. Ele passou os dedos sobre uma página. E morreu por isso. Envenenada. Por alguém na corte que achava que suas ideias eram perigosas demais. Meu coração afundou. Eles nunca pegaram o culpado? Nunca. Eu tinha 12 anos. Impotente. E aprendi uma lição. Mudança tem preço em sangue. Seus olhos encontraram os meus. É por isso que hesito. Por isso que fui covarde. Porque não quero que você pague com sangue por minhas ideias. Ou pelas minhas. Ou pelas suas. Ele fechou o diário. Mas ler as palavras dela através dos seus olhos ontem me lembrou. Ela não teria hesitado por medo. Ela teria lutado. Então lutamos. Toquei o diário. Juntos. Com inteligência. Com planejamento. Não revolução sangrenta. Evolução calculada. Você tem plano? Tenho ideias. Precisam ser refinadas, mas começa com informação. Mostrar que o sistema atual é ineficiente mesmo para quem se beneficia. Apelar para interesse próprio deles. Olhei para ele. Nobres gostam de poder. Mostraremos que o reino mais educado, mais equitativo, é um reino mais rico, mais forte. Melhor para todos, incluindo eles. Pragmatismo disfarçado de moralidade. Moralidade apoiada por pragmatismo. Corrigi. Mais palatável. Ele me estudou, depois sorriu. Lento, admirado. Você realmente é perigosa. Apenas prática. Não. Revolucionária. Mas tipo inteligente. Que realmente pode vencer. Ele colocou o diário nas minhas mãos. Leve. Leia todos. Use como quiser. As ideias dela merecem vida. Segurei o diário como tesouro. Obrigada. Por confiar. Obrigado por ser digna de confiança. Ele gesticulou para a mesa. Agora vamos trabalhar. Temos reino para consertar. E ali, rodeados por livros e mapas e sonhos de mulher morta, começamos. A verdadeira revolução, não com espadas, mas com palavras, fatos e vestido vermelho que se recusou a desaparecer. 3 semanas passaram como um borrão intenso. Trabalhava no escritório de Magnus das 8 da manhã às 6 da tarde. Mergulhada em documentos, registros, tratados antigos. Catalogava inconsistências, rastreava fundos, construía argumentos. À noite, voltava ao sótão. Ainda dormia lá. Ainda tecnicamente era serva, embora não limpasse mais. A transição oficial levaria tempo. Papelada. Aprovação do conselho. Cordélia bloqueava a cada passo. Mas tínhamos progresso. Pequeno. Incremental. Real. Descobri que o sistema de tributação cobrava mais dos mercadores pobres que dos latifundiários nobres. Magnus ficou furioso. Convocou o conselheiro de finanças, exigiu explicações. O homem gaguejou sobre tradição e precedente. Mostrei a ele registros de 15 anos. Provei que a receita seria maior se invertêssemos a proporção. Apelo ao interesse próprio. O conselheiro recuou. Prometeu estudar a questão. Vitória pequena, mas vitória. Magnus estava diferente também. Mais leve. Sorria mais. Nos corredores, começou a cumprimentar os servos pelo nome.
Pequenos gestos, mas notados. E então veio a inspeção da fronteira. É anual, Magnus explicou, mostrando-me o mapa na mesa do escritório. Visito os postos avançados, verifico as defesas, mostro presença aos soldados. Quando parte? Perguntei, marcando um documento sobre o tarifário de grãos. Amanhã, ao amanhecer. Estarei fora 4 dias. Algo em mim se apertou. Medo irracional. É perigoso? Não mais que qualquer viagem. Ele olhou para cima, percebendo o meu tom. Por quê? Preocupada, Adeline? Os registros mostram que o seu pai morreu em uma inspeção de fronteira. Ele ficou imóvel. Como sabe disso? Li os relatórios arquivados. Emboscada. Atribuída a bandidos, mas... Hesitei. Mas o quê? O relatório foi escrito pelo conselheiro Tadeus, o predecessor de Cordélia. E há inconsistências na descrição do terreno, como se quem escreveu nunca tivesse estado lá. Magnus se levantou devagar. Você está sugerindo que foi assassinato interno? Estou sugerindo que o relatório é suspeito e que você deveria ter cuidado extra. Ele caminhou até a janela, olhando para as montanhas distantes. Minha mãe morreu envenenada, meu pai em emboscada, e eu sou o último da linhagem direta. Virou-se. Você acha que Cordélia... Acho que alguém se beneficia com o caos, e que você, vivo e reformando o sistema, é ameaça para quem lucra com o status quo. Então não vou. Não. Levantei-me. Você vai, porque cancelar mostraria fraqueza. Mas vai com os olhos abertos, e com a guarda dobrada. Ele me estudou. Quando ficou tão estrategista? Sempre fui. Só não tinha plataforma. Aproximei-me. Leve o Beta Kian. Apenas homens de confiança absoluta. E mude a rota. Não use a estrada padrão que está no registro oficial. Isso vai atrasar a viagem. Vai mantê-lo vivo. Ele segurou os meus ombros. Você é paranoica ou brilhante? Ambos. Herdei da minha avó. Tentei leveza, mas o medo era real. Volte inteiro. Ainda temos muito trabalho. Voltarei. Ele tocou o meu rosto. Gesto breve, mas íntimo. Prometo. Ele partiu ao amanhecer. Assisti da janela do escritório. 20 homens. Cavalos. Kian ao lado dele. E contra todos os protocolos, Magnus olhou para cima. Para a minha janela. Acenou. Acenei de volta. E tentei ignorar o nó no estômago. Os 2 primeiros dias foram... vazios. O escritório parecia maior sem ele. Continuei trabalhando, organizando, preparando relatórios para quando voltasse. Cordélia circulava, mais que o normal, sorrindo, pequenos sorrisos satisfeitos que não gostava. No 3º dia, o mensageiro chegou, galopando, cavalo espumando. Ele entrou no pátio gritando: "O rei! Ataque! Tragam os curandeiros!" Meu mundo congelou. Corri. Não pensei. Apenas corri. Desci as escadas, atravessei o hall, saí para o pátio. A comitiva estava voltando. Metade dos homens, cobertos de sangue. E no centro, seguro por Kian e outro soldado, Magnus. Ele estava consciente, mas pálido. Sangue ensopando o lado esquerdo da camisa. Muito sangue. "O que aconteceu?" gritei, alcançando-os. Kian me viu. Emboscada, 5 quilômetros ao norte, flechas envenenadas. Perdemos 8 homens. O rei levou 2 flechas. Conseguimos tirar, mas o veneno... "Levem-no para os aposentos", ordenei. Depois parei. Que autoridade eu tinha para ordenar? Mas Kian assentiu. "Sim, rápido." Corremos, através do palácio. Servos se afastando. Olhos arregalados de choque. Os aposentos reais, enormes. Eu nunca tinha entrado. Mas agora não era hora para reverência. Eles o deitaram na cama. Enorme. Dossel de veludo azul escuro. "Onde estão os curandeiros?" exigi. "Mandaram buscar", um guarda respondeu. "Mas a curandeira-chefe está na vila tratando de um surto. Não volta até amanhã." "Amanhã?" Olhei para Magnus. Ele estava tremendo. Febre. O veneno estava se espalhando. "Ele não tem até amanhã." "Os aprendizes estão vindo." "Aprendizes!" Kian rugiu. "O rei precisa do melhor." "Então sou eu." A voz veio da porta. Girei. Senhora Blackwood, a governanta. Ela entrou,
expressão ilegível. Saiam. Todos. Exceto a senhorita Adeline. Mas... Um guarda começou. Eu disse, saiam! Voz de comando. Alfa velha. Eles foram. Kian hesitou. Olhou para mim. Você pode ajudá-lo? Vou tentar. Não tinha ideia do que estava fazendo, mas não deixaria ele morrer. Kian saiu. Fechou a porta. Blackwood se aproximou da cama. Olhou para Magnus. Depois para mim. Você sabe curar? Não profissionalmente, mas... A sua avó era Margaret Thorne, a curandeira da Vila Oeste. Não era pergunta. Pisquei. Como sabe? Porque eu cresci naquela vila. Sua avó tratou a minha mãe da febre escarlate. Salvou a vida dela. Ela empurrou uma bacia de água e panos para mim. Você tem as mãos dela. Eu notei. Quando limpava os ferimentos dos guardas que se machucavam no treino. Eles sempre curavam mais rápido quando você limpava. Eu apenas... mantinha limpo. Não. Você tem o dom. Pequeno, mas real. Ela começou a cortar a camisa de Magnus, expondo as feridas. 2. Uma no ombro, outra nas costelas, bordas pretas, veneno. E agora você usa. Ou o rei morre. Medo me congelou. Eu não sei se posso... Então ele morre. E Cordélia assume como regente até o herdeiro distante chegar. E tudo que vocês construíram morre também. Blackwood me encarou. Escolha, menina. Tenta, e talvez falha. Ou não tenta, e certamente perde tudo. Olhei para Magnus, pele pálida, lábios azulados, respiração superficial. Me diga o que fazer, disse. Primeiro, limpamos o veneno. Você vai sugar. Sugar? Com a boca. Cuspe, repete. É arriscado. Um pouco vai entrar em você, mas ele é alfa. O veneno precisa de dose maior. Você é ômega. Resistirá melhor em doses pequenas. Não questionei. Aproximei-me. Inclinei-me sobre a ferida do ombro. E coloquei a boca sobre a carne rasgada. O gosto era horrível, metálico, amargo. Algo químico que queimava. Suga. Cuspi na bacia. De novo. De novo. Magnus gemeu. Dor. Mas não acordou. Continua. Blackwood ordenou. Até o sangue sair vermelho limpo, não escuro. Continuei. Minutos que pareceram horas. A minha boca ficou dormente. A minha língua queimava. Mas finalmente, o sangue saiu mais claro. Próxima ferida. Repeti o processo. As costelas, mais profunda. Mais sangue. Quando terminei, estava tonta. O mundo girava levemente. Bebe isso. Blackwood me deu um copo. Líquido claro. Água com carvão. Vai absorver o veneno que engoliu. Bebi. Nojento, mas obedeci. Agora limpa, propriamente. Ela me passou os panos e uma garrafa. Álcool destilado. Vai arder nele, mas mata qualquer infecção. Limpei. Gentil, mas completo. Magnus se contorceu ainda inconsciente, mas o corpo reagindo à dor. Desculpe. Sussurrei. Desculpe, desculpe. Bandagens. Blackwood me passou tiras de linho limpo. Aperta bem, precisa estancar. Enfaixei. As mãos tremendo, mas firmes. Ao redor do ombro, ao redor do tronco. Quando terminei, ele estava coberto de branco. Mas a respiração estava mais forte, menos superficial. Vai viver? Perguntei, a voz quebrando. Se não houver infecção. E se o coração dele for forte? Blackwood arrumou os cobertores ao redor dele. Agora você vigia. Troca as bandagens se sangrar. Dá água se ele acordar. E reza. Por que está me ajudando? Você me acusou. Me humilhou. Ela ficou quieta. Depois, porque Cordélia me ordenou. Disse que você havia roubado. Mostrou prova falsificada que você depois refutou. Ela olhou para mim. Eu fui ferramenta. E me sinto suja. Isto. Ela gesticulou para Magnus. É a minha compensação. Cordélia falsificou a prova? E provavelmente arranjou a emboscada. Blackwood caminhou até a porta. Cuidado, menina. Você fez uma inimiga poderosa. E ela não descansa até destruir ameaças. Ela saiu. E eu fiquei. Sozinha com o rei inconsciente e sangrando. Puxei uma cadeira. Sentei ao lado da cama. Peguei a mão dele. Fria demais. Não morre, sussurrei. Por favor, ainda temos muito a fazer. Reino para consertar. A sua mãe para honrar. E eu... A voz quebrou. Eu preciso de você.
Não apenas para a revolução, mas para mim. Porque você me vê, me valoriza. E eu estou me apaixonando por você, seu idiota teimoso. A mão dele se mexeu. Apenas fração. Dedos apertando os meus levemente. E os olhos, azul gelo pálidos, se abriram. Apenas fenda, focados em mim. Adeline, ele sussurrou, voz rouca. Você está chorando. Toquei o meu rosto, úmido. Nem tinha percebido. Idiota, murmurei, limpando as lágrimas. Você foi emboscado. Eu sei, doeu. Tentou sorrir. Falhou. Você me salvou? A senhora Blackwood me ensinou. Eu apenas fiz o que ela disse. Você colocou a boca nas minhas feridas. Sugou o veneno. Não era pergunta. Senti. Era necessário. Era perigoso. Para você. Você vale o risco. Algo mudou nos olhos dele. Suavizou. Aqueceu. Adeline. Descanse. Ordenei. Podemos falar quando não estiver morrendo. Não estou morrendo. Está se recuperando. Diferente. Apertei a mão dele. Durma. Vou ficar aqui. Vigiando. Promete? Prometo. Os olhos dele se fecharam, mas os dedos permaneceram entrelaçados aos meus. E ali, na penumbra dos aposentos reais, eu vigiei. Não como serva, mas como a mulher que se recusava a deixar o homem que amava morrer nas mãos de inimigos invisíveis. A revolução esperaria. Primeiro, eu salvaria o revolucionário. Magnus levou 3 dias para ficar de pé sem cambalear. 5 para conseguir vestir uma camisa sem ajuda. 1 semana para poder andar até o escritório sem precisar se apoiar nas paredes. Eu fiquei ao lado dele o tempo todo. Não nos aposentos reais. Isso seria um escândalo além da conta. Mas próxima. Visitava a cada hora. Trocava as bandagens. Verificava se a febre havia voltado. Trazia comida que ele mal tocava. E trabalhava. Porque o instinto me dizia que a emboscada não era o fim. Era o começo. Passei as noites no escritório, cercada pelos livros contábeis que tinha requisitado semanas atrás. Registros financeiros dos últimos 10 anos. Tediosos, densos, mas reveladores. Kian me ajudou. O Beta tinha o próprio rancor. 8 de seus homens tinham morrido na emboscada. Ele queria sangue. Olhe aqui. Mostrei a ele na 3ª noite, apontando para uma coluna de números. Fundos alocados para manutenção de estradas na província oeste. 50.000 moedas de ouro. Mas os relatórios dos engenheiros mostram apenas 15.000 gastos. Diferença de 35.000. Kian assoviou baixo. Para onde foi? Oficialmente? Custos administrativos. Virei a página. Mas veja quem assinou a aprovação. Conselheira Cordelia Ashford. Ela está roubando? Ela está desviando. Sistematicamente. Olhe. Espalhei documentos na mesa. Aqui. Fundos para orfanatos. Metade desaparece. Aqui. Subsídios para fazendeiros afetados pela seca. 40% some. Sempre aprovado por ela. Sempre com explicações vagas. Por 10 anos? Por 12. Desde que assumiu o cargo após a morte do pai. Puxei outro livro. E tem mais. Veja as contas pessoais dela. Depósitos regulares de investimentos, que coincidem perfeitamente com os fundos desaparecidos. Kian ficou muito quieto. Você pode provar isso? Posso, com estes livros. E com testemunhos dos engenheiros, dos diretores de orfanatos, dos administradores rurais. Todos documentaram discrepâncias, mas ninguém tinha autoridade para questionar uma conselheira. Até agora. Até agora. Olhei para ele. Mas precisamos de timing perfeito. Se a acusarmos e falharmos, ela nos destrói. Quando? Ela vai se mover em breve. Magnus está fraco. É a oportunidade dela. Fechei o livro. Quando ela atacar, nós contra-atacamos. Com fatos, com números, com a verdade. A convocação veio no 8º dia. Reunião de emergência do conselho. Obrigatória. Às 2 da tarde. Magnus recebeu a notificação na cama, ainda se recuperando. Ele leu, depois olhou para mim. Eu estava trocando as bandagens do ombro. A ferida estava curando bem. Bordas rosadas e limpas. Eles se movem, ele disse. Esperado. Terminei o curativo. Você consegue ficar de pé por 1 hora? Consigo ficar de pé o tempo que for necessário. Então vista o uniforme completo,
coroa, medalhas, tudo. Ajudei-o a sentar. Você precisa parecer forte, real, inabalável. E você? Vou estar lá. Ele franziu a testa. Adeline, se isso for o que penso, será perigoso. Cordélia vai exigir que eu te exile. Vai fazer ultimato. Eu sei. E se eu recusar, ela ameaçará retirar o apoio das famílias aliadas, fundos, talvez até tropas. Eu sei disso também. Então por que quer estar lá? Sorri. Pequeno. Afiado. Porque tenho uma surpresa para a conselheira Cordélia. E ela vai adorar. Às 2 em ponto, entrei na sala do conselho. Não usei o vestido vermelho. Não usei uniforme de serva. Usei algo que tinha costurado às pressas nos últimos dias. Um conjunto sóbrio e executivo. Saia preta até os joelhos. Blusa branca de colarinho alto. Um colete de corte masculino. Cabelo preso em coque severo. Parecia advogada. Secretária de alto nível. Profissional. Carregava uma pasta de couro. Pesada. Cheia de documentos. A sala ficou em silêncio quando entrei. 12 conselheiros ao redor da mesa oval. Cordélia na cabeceira oposta à de Magnus. Ela me viu. Os olhos se estreitaram. Esta é reunião fechada do conselho. Você não tem permissão? Ela tem. Magnus, sentado na cabeceira, estava impecável. Uniforme militar azul escuro. Medalhas brilhando. Coroa de prata nos cabelos negros. Voz firme. A senhorita Thorne é minha consultora pessoal. Tem direito de estar presente em qualquer reunião que eu permitir. A nomeação dela nunca foi aprovada por este conselho. Cordélia rebateu. Não precisa ser. Consultores pessoais são prerrogativa real. Magnus gesticulou para uma cadeira vazia ao lado de Kian. Sente-se, Adeline. Sentei. Coloquei a pasta na mesa na minha frente. Mãos sobre ela. Calma. Preparada. Cordélia respirou fundo. Depois sorriu. Pequeno. Venenoso. Muito bem. Então a senhorita pode testemunhar o que o conselho tem a dizer. Ela se levantou. Majestade, membros do conselho, convoquei esta reunião por razão urgente. O reino está em crise. Que crise? Magnus perguntou, voz seca. A crise de liderança. Vossa Majestade foi emboscado. Quase morto. 8 soldados perdidos. E por quê? Ela pausou dramaticamente. Porque Vossa Majestade está distraído, focado em... Ela olhou para mim. Projetos inadequados ao invés de segurança do reino. Explique projetos inadequados. A elevação imprópria de uma serva para uma posição de influência. Isto causou divisão, ressentimento. E... Ela colocou as mãos na mesa, inclinando-se. Forneceu a inimigos externos a munição perfeita. A emboscada foi organizada por renegados que veem o reino como fraco. Liderado por rei, que valoriza mais a companhia de Ômega do que o conselho de seus nobres. Murmúrios ao redor da mesa. Alguns de concordância. Você está culpando a Adeline pela emboscada? Magnus perguntou, voz perigosamente calma. Estou dizendo que as escolhas de Vossa Majestade têm consequências. E este conselho? Cordélia olhou ao redor. Exige mudança. Para o bem do reino. Que mudança? A senhorita Thorne deve ser removida de qualquer posição de influência. Exilada do palácio. E Vossa Majestade deve se focar em aliança matrimonial apropriada com uma nobre de linhagem, que trará estabilidade e fundos ao trono. O silêncio foi absoluto. Magnus olhou para mim. Pergunta silenciosa. Agora? Balancei a cabeça levemente. Ainda não. Ele voltou os olhos para Cordélia. E se eu recusar? Então este conselho, com pesar, terá de reavaliar o apoio ao trono. Financeiramente, militarmente, politicamente. Você está me ameaçando com golpe? Estou oferecendo caminho de volta à estabilidade. Ela sorriu. Escolha, Majestade. O reino ou a serva. Vários conselheiros assentiram. Não todos, mas o suficiente. Magnus se levantou devagar. Mesmo ainda se recuperando, a presença dele dominava a sala. Vocês querem estabilidade? Sim. Querem que eu me foque no bem do reino ao invés de caprichos pessoais? Exatamente. Querem liderança que coloca o povo acima de interesse próprio? Sim. Cordélia bateu na mesa. Finalmente entende. Ótimo. Magnus olhou para mim. Adeline, mostre a eles. Levantei. Abri a pasta.
Tirei o primeiro documento. Coloquei na mesa. Empurrei para o centro. Relatório de auditoria das estradas da Província Oeste. Ano de 1873. Fundos alocados: 50.000 moedas de ouro. Fundos gastos segundo engenheiros: 15.000. Diferença: 35.000. Aprovadora dos fundos: Conselheira Cordélia Ashford. Cordélia ficou pálida. Isso é, custos administrativos são normais. Coloquei o segundo documento. Relatório dos orfanatos do reino. Ano de 1875. Fundos alocados: 20.000 moedas de ouro. Fundos recebidos segundo diretores: 12.000. Diferença: 8.000. Aprovadora: Conselheira Cordélia Ashford. Você não tem autoridade para auditar. Terceiro documento. Quarto. Quinto. Empilhei-os. 12 anos de desvios. Centenas de milhares de moedas. E, finalmente, tirei o último documento. Extratos bancários da conta pessoal da conselheira Ashford, obtidos legalmente através de ordem real. Olhei para Magnus. Ele assentiu. Depósitos regulares de investimentos privados que correspondem exatamente em valor e data aos fundos desaparecidos. Joguei os papéis na mesa na frente dela. Você roubou do reino por 12 anos. De órfãos, de fazendeiros famintos, de estradas que desabaram matando viajantes. E tem a audácia de questionar a minha linhagem? Cordélia estava congelada, boca aberta, sem palavras. Os outros conselheiros pegaram os documentos, leram, os rostos mudando de confusão para choque e para fúria. Isso é falso. Cordélia finalmente encontrou a voz. Ela falsificou. Os livros contábeis estão nos arquivos reais, Kian disse, levantando-se. Eu mesmo os verifiquei. Os extratos bancários vieram do Banco Real do Norte, assinados pelo diretor. Tudo autenticado. Você não pode provar que os depósitos eram dos fundos desviados. As datas correspondem com precisão de 3 dias. Cortei. As quantias são exatas, menos uma taxa de manuseio de 5%. E, olhei para ela com ódio frio, 3 dos seus cúmplices já confessaram em troca de clemência. Mentira. Não tínhamos cúmplices. Ainda. Mas ela não sabia. Cordélia olhou ao redor da mesa, para as faces dos outros nobres. Não havia aliados agora, apenas acusadores. Magnus caminhou até ficar de pé ao lado da minha cadeira. Colocou a mão no encosto. Gesto de proteção, de reivindicação. Vocês querem falar de linhagem? Sua voz era gelo e fogo. De nobreza? Ela, apontou para mim, passou 6 anos polindo a prata que vocês comem. E usou as noites para memorizar as leis que vocês ignoram. Usou a inteligência que vocês desperdiçam. E expôs a corrupção que vocês fingiam não ver. Ele olhou para cada conselheiro, um por um. Ela é mais nobre que todos vocês juntos. Porque a nobreza não está no sangue, está no caráter. E vocês, olhou para Cordélia, não tem nenhum. Virou para Kian. Prenda a conselheira Cordélia. Acusação de peculato, traição financeira e conspiração contra a coroa. Não, Cordélia recuou. Você não pode. Minha família... Sua família será investigada também. Cada moeda, cada transação. Magnus sentou novamente, movimentos cuidadosos, ainda ferido, mas triunfante. Alguém mais quer questionar as minhas escolhas? Silêncio. Ótimo. Reunião encerrada. Kian e 2 guardas levaram Cordélia. Ela gritava, ameaçava, mas foi. Os outros conselheiros saíram, rápido, silenciosos. Alguns evitaram meu olhar. Um lorde velho com cabelos brancos, assentiu para mim. Respeito. Quando a sala esvaziou, apenas Magnus e eu restamos. Ele olhou para mim. Você é aterrorizante. Aprendi com a melhor. Apontei para os diários da rainha Elara, que trouxera na pasta. Sua mãe escreveu que a revolução precisa de espadas e de livros-razão. Eu prefiro os livros. Lembra-me de nunca te enfurecer. Tarde demais. Já fui. Arrumei os documentos. Ela tentou te matar. Tentou me destruir. E roubou de crianças famintas. Estou além de enfurecida. Ele se levantou, caminhou ao meu redor da mesa. Parou na minha frente. Você salvou o reino hoje. Nós salvamos.
Você me salvou, 2 vezes, a vida e o trono. Alguém precisava. Você é péssimo em se cuidar. Ele riu. Depois ficou sério. Tocou o meu rosto. Adeline Thorne, ex-serva, consultora, revolucionária, minha salvadora. Parece currículo impressionante quando diz assim. Falta um título. Qual? Ele se ajoelhou. Ali, na sala do conselho. O rei de joelhos na minha frente. Meu coração parou. Rainha, ele disse. Rainha, ele repetiu, e a palavra encheu a sala vazia. Olhei para Magnus de joelhos na minha frente. O rei, o homem mais poderoso do reino. Ajoelhado para uma ex-serva como se eu fosse a autoridade maior. Você está ferido, disse voz trêmula. Deveria estar na cama, não ajoelhado no chão frio. Responda primeiro. Depois me arraste de volta para a cama se quiser. Magnus, eu não preciso de uma rainha de sangue azul. Não preciso de aliança política ou de dote generoso. Ele pegou as minhas mãos. As dele ainda estavam frias, ainda se recuperando. Preciso de uma parceira de sangue vermelho e alma de aço, que me desafia quando estou errado, que me protege quando estou fraco, que sonha com um reino melhor e tem a coragem de construí-lo. Isso é loucura. É a primeira coisa sã que faço em anos. Seus olhos azul gelo brilhavam. Case comigo, Adeline. Governe comigo. Me ame, se puder. Já te amo. As palavras saíram antes que pudesse detê-las. Desde que você subiu aquela escadaria e perguntou para onde eu ia vestida assim. Ele sorriu. Enorme. Genuíno. Isso é um sim? É um sim, seu idiota teimoso. Ele se levantou, puxando-me com ele e me beijou. Ali, na sala do conselho, onde horas atrás Cordélia tinha exigido a minha expulsão. O beijo era promessa, futuro. Tudo que tínhamos construído em semanas virando fundação para décadas. Quando nos separamos, ele encostou a testa na minha. Vou anunciar amanhã. O conselho vai ter um colapso. Eles acabaram de ver uma ladra exposta pelas mãos de uma serva. Duvido que reclamem muito alto. Ri, fraca, exausta, triunfante. Ainda parece um sonho. Não é sonho. É o começo. 6 meses depois, o palácio estava transformado. Não fisicamente, embora algumas mudanças fossem visíveis. Cortinas mais leves. Menos retratos de ancestrais carrancudos. Mais janelas abertas deixando a luz entrar. Mas a verdadeira transformação era nas pessoas. No refeitório, em dias de festa, servos e nobres comiam lado a lado. Estranhamente no início. Desconfortável. Mas Magnus insistiu. E eu sentava entre eles, conversando, construindo pontes. As escolas estavam sendo construídas. 3 já funcionavam, abertas para todas as castas. Os filhos de fazendeiros aprendiam ao lado dos filhos de comerciantes, que aprendiam ao lado dos filhos de nobres menores. A resistência existia. Sempre existiria. Alguns nobres partiram, alegando que o reino tinha perdido o rumo. Boa viagem. Mas muitos ficaram, curiosos. Alguns genuinamente interessados em fazer o sistema funcionar de forma diferente. E eu estava no centro de tudo. Não mais como consultora, como rainha. O casamento tinha sido há 4 meses. Simples, pelos padrões reais. Magnus insistiu que fosse acessível, que o povo pudesse assistir. Então trocamos votos na praça central, sob o sol de primavera, cercados por milhares. Usei vermelho, claro. Não o mesmo vestido. Um novo. Mandado fazer especialmente. Seda carmesim com bordados dourados. Mais elaborado. Mas a mesma cor. A cor que mudou tudo. Na varanda real, observei o sol se pondo sobre as montanhas. O céu pintado em tons de laranja e rosa e púrpura. Passos atrás de mim. Familiares agora. Magnus se juntou a mim, envolvendo os braços ao meu redor por trás. Ele estava completamente curado, mais forte que nunca, e mais leve, como se peso invisível tivesse sido removido dos ombros. No que está pensando? Ele perguntou contra o meu cabelo, que há 1 ano eu estava esfregando o chão desta varanda, e agora é dona dela. Codona, corrigi. Parceria, lembra? Como poderia esquecer? Você me lembra diariamente.
Ele beijou o meu pescoço. Algum arrependimento? Pensei. Realmente pensei. As noites mal dormidas. As batalhas políticas. Os olhares de desprezo de nobres que ainda não aceitavam. As responsabilidades esmagadoras. As decisões que afetavam milhares. Mas também pensei em Léo, o órfão que agora aprendia a ler na primeira escola real. Em Maria, a cozinheira que tinha sido promovida a administradora do refeitório. Em Kian, agora não apenas beta, mas conselheiro respeitado por mérito. Em Magnus, que olhava para mim como se eu fosse o sol. Em mim mesma, que acordava todos os dias sabendo que minha existência importava. Nenhum, respondi. Nenhum. Ele me virou nos braços dele. Beijou-me. Longo. Doce. Eu te amo. Ele disse contra os meus lábios. Minha rainha de vestido vermelho. Eu te amo também. Meu rei revolucionário. Revolucionário? Ele ergueu uma sobrancelha. Pensei que você fosse a revolucionária. Somos os dois. É a melhor parte. Ficamos ali, abraçados, observando o sol desaparecer e as primeiras estrelas surgirem. E pensei nas palavras que escreveria mais tarde, no diário que tinha começado para acompanhar os de Elara. Diário de Adeline Thorne, rainha consorte, ano 1 do novo reinado. Disseram que o vermelho era a cor do pecado. Para eles, talvez fosse. A cor do sangue que não queriam ver, da paixão que não podiam controlar, da rebelião que temiam. Para mim, foi a cor da liberdade. O vestido foi apenas o começo. Um símbolo. Uma declaração. Eu existo. Eu importo. Vocês vão me ver. Mas a verdadeira revolução não foi descer a escadaria de vermelho. Foi ousar acreditar que eu merecia estar lá. Que minha inteligência tinha valor. Que minha voz merecia ser ouvida. Que meu amor era digno de ser correspondido. Foi recusar a invisibilidade que o mundo impunha. E reivindicar o espaço que sempre foi meu por direito. Eles me chamaram de serva, de ladra, de destruidora de tradições. Agora me chamam de rainha, mas o título não importa. O que importa é que quando minhas filhas nascerem, quando os filhos dos servos crescerem, quando a próxima geração olhar para trás, eles verão uma mulher que poliu a prata até brilhar como espelho, e depois usou esse espelho para mostrar ao reino a verdade sobre si mesmo. A revolução não terminou, apenas começou. Mas pelo menos agora, quando caminho pelos corredores que costumava limpar, não sou invisível. Sou vista. Sou ouvida. Sou amada. E isso, no final, é tudo que qualquer um de nós realmente quer. Ser visto pelo que somos, não pelo que nascemos. Obrigada por estar aqui e por acompanhar mais uma história. Espero de verdade que você tenha gostado. Se quiser, deixe seu comentário. Adoro ler o que vocês sentem e pensam depois de cada episódio. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. E para quem quiser estar mais pertinho do canal, o Clube de Membros oferece conteúdos extras, como acesso antecipado às histórias, episódios exclusivos e alguns benefícios especiais. Para conferir, é só clicar no botão Seja Membro abaixo. Obrigada pelo carinho e até a próxima história.